Glória a Deus, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós vamos tratar da lição de número 2, está datada para dia 13 de julho de 2025. O título: A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nós estamos estudando essa revista, Lições Bíblicas Dominicais, a Igreja em Jerusalém, do terceiro trimestre de 2025, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nós temos aqui o nosso texto áureo, que está em Atos, capítulo 2, versículo de número 42, e a nossa verdade prática. Eu vou ler o texto áureo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Verdade prática. A igreja de Jerusalém, como a igreja mãe, tornou-se um exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas, verdadeiramente bíblicas. Amém? Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Oh, glória! Atos capítulo 2, do 37 até o 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, glória! E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus. Nós temos aqui a nossa introdução. Eu vou estar lendo aqui para a igreja. Por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas, e de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. E, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito é mais uma igreja aonde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornam um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares.
Então, isso aqui foi o nossa introdução. E a palavra-chave aqui é modelo. Nós vamos ver que essa igreja de Jerusalém é uma igreja modelo, né? Eles estavam ali orando, jejuando, buscando ao Senhor, na mesma comunhão, no mesmo zelo. Eles tinham algo em comum, eles tinham o mesmo propósito. E nós vamos tratar aqui do primeiro ponto, nós vamos falar da doutrina. Glória a Deus. Eles tinham zelo pela doutrina. A palavra doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significados, de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo ao ensino bíblico. Nós temos uma referência aqui, que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 2. Eu vou estar lendo aqui para a igreja. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile do meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Olha que referência tão importante. A doutrina fala do ensino, da instrução. Então, essa igreja, por que era uma igreja forte? Porque ela estava, né, alicerçada na doutrina, no ensino, aleluia, na pregação, no amor, na mesma comunhão, no partir do pão, nas orações. Por isso que essa igreja ela é tão forte. Por isso que ela já nasce forte. Aleluia. E é uma igreja modelo. Nós precisamos ter essa igreja primitiva como modelo para nós nos dias de hoje. Os irmãos tinham o mesmo propósito, a mesma oração, o mesmo sentido. Glória a Deus. Ponto 1. Uma igreja sólidos alicerces. Uma igreja com sólidos alicerces. Olha que maravilha. Alicerce já não lembra de quê? Edificação. Vamos ver aonde essa igreja estava edificada. Aleluia. Uma igreja com fundamento. Olha o fundamento. Doutrinário. Ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, na instrução, no conhecimento, na palavra. Uma igreja forte, meu irmão, é uma igreja que prega a palavra. Essa é uma igreja forte. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Jesus deu mandamentos. Nós cremos num Deus de mandamentos. Nós cremos num Deus que tem estatutos, lei, que é para ser cumprido. Mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Atos 1 e 2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Essa é uma verdadeira cristã. Uma igreja cristã é essa daqui. É o modelo. Ela tem compromisso. Exatamente isso que o livro de Atos diz, da primeira igreja. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue, olha aqui, olha as características de uma igreja doutrinária, uma igreja modelo. Ensinar, ponto 2, doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Olha aí, ensinar, doutrinar os seus membros. Nós precisamos ensinar os nossos membros, formar líderes,
formar obreiros aprovados. O que Paulo vai dizer? Timóteo, seja um obreiro aprovado, do que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque uma coisa é ser aprovado por homens, e outra coisa é ser aprovado pelo próprio Deus. Deus prova para aprovar. Glória a Deus. Vamos lá? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Ponto de número 2. A expressão diz sobre muito o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. Aleluia. A palavra doutrina traduz o termo didaquê, que significa ensinar, que nós estamos tratando desde o princípio. E instruir tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir isto e levar adiante do que aprendeu do seu mestre. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele aprendeu com Gamaliel, nos pés de Gamaliel. Aleluia. Os apóstolos aprenderam com Cristo. Olha, não tem coisa melhor do que você aprender com o mestre Jesus Cristo. Não tem coisa melhor. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia a fim de transmitir a outros que aprendeu. Essa é a função da igreja. Essa é a minha sua função. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado. Então, a nossa missão é pregar o evangelho. Olha o que Paulo vai dizer. Pois eu não me envergonho do evangelho. Por que, Paulo? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é o poder de Deus. Nós temos que pregar, meu irmão. Temos que pregar a palavra. A tempo e a fora de tempo. Mas temos que pregar a palavra. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada. Nem tampouco discipular. Isso nós vemos acontecendo em algumas igrejas. Ela não tem discipulado. Ela não tem compromisso com a palavra. E aí a gente está vendo pessoas perecendo, levado por vento de doutrina. Olha aí. Vamos tratar agora. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é um discipulado, igreja? A palavra discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz. Não tem coisa melhor do que aprender nos pés do mestre. Aluno, seguidor. Se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que aprender com Ele. Nós temos que aprender a palavra. O discípulo é o termo que se aplica com frequência nos evangelhos. Os seguidores de Jesus seguem o discipulado. Ensino para ser seguidor de Jesus, ou seja, é um ensino básico para o novo convertido. O novo convertido tem que ser discipulado. Nós precisamos discipular essas pessoas para que eles cresçam na graça e no conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desenvolver-se espiritualmente. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista de dons, da graça de Deus. Se ensinar, haja dedicação no ensino. Vamos ver essa referência? Romanos 12, 7. Romanos, capítulo 12, versículo de número 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino.
nós temos que nos dedicar à palavra de Deus. Nós temos que nos dedicar ao ensino da palavra. Ponto de número 3. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2:42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseveravam na comunhão, tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Aleluia. Uma igreja que se relaciona. Deus é um Deus que se relaciona com a sua criação. Nós cremos num Deus que é relacionável. Nós vamos falar do atributo de Deus. Sabe o que é atributo? Atributos são qualidades, características. Deus, o atributo de Deus que eu quero trazer aqui, que Deus é pessoa. Fala da pessoalidade de Deus. Lembra que em Gênesis, à tardezinha, Deus vinha ter com o homem. Deus vinha se relacionar com o homem. Deus vinha ter comunhão com o homem. Mas por causa do pecado, aleluia, a Bíblia diz que o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus vinha ter com o homem. Deus tinha relacionamento, intimidade. Deus é pessoa. O que significa ser pessoa? Ter razão, pensamentos. Deus tem razão. Deus tem pensamentos. Deus tem sentimento. Deus tem vontade. Romanos 12. Para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem vontade. Deus tem pensamentos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Deus pensa. Aleluia. É um Deus que se relaciona com a sua criação. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo das relações interpessoais fortes, a igreja cai num mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A oração vai nos unir. A oração vai nos comunicar com Deus. Glória a Deus. Atos 2:42. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração. Atos 13:1. Os apóstolos estabeleceram com prática de dedicar-se na oração. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes. Aleluia. Paulo vai dizer, orai sem cessar. A oração tem sido a marca da igreja. A oração tem sido a marca do cristão. A igreja é conhecida por igreja que ora, que fala com Deus. Deus tem N maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus. É através da oração. Aleluia. Atos 6:4. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Atos 12:5. Olha aí. Eles oravam. Uma igreja que tem relacionamento. A igreja de Jerusalém era uma igreja unificada. Vamos ver Atos, capítulo 2, versículo de número 44. Era uma igreja unificada. E todos os que criam estavam juntos. Olha, eles estavam juntos na mesma comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. E tinham tudo em comum. Olha, o mesmo propósito, a mesma direção. Outro ponto, a igreja, nós vamos ver aqui, ó, era multiplicada. Glória a Deus. Era unificada e agora a igreja é multiplicada. Atos 2:47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor. Olha quem acrescenta aqui, é o Senhor.
Quando a igreja ora, o Senhor dá direção. Quando a igreja busca, o Senhor abre os olhos. Quando a igreja clama, o Senhor responde. E o Senhor acrescentava. É uma igreja que tinha direção do próprio Deus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Tinha salvação. Uma igreja que ora tem comunhão, tem perdão, tem justificação, tem salvação de almas. Glórias a Deus. Ponto de número 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Nós vamos falar, primeiro ponto aqui, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Lembra a primeira pregação de Jesus que disse: arrependei-vos e credes. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é novo nascimento. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nos nascer de novo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender, meu irmão. Arrependimento. Perdão de pecados. Reconciliação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Nós temos que nos se arrepender. Atos 2:38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus. Era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16:16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã. Um rito. O batismo não salva. O batismo é um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas, para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido deste símbolo da fé. Assim, o batismo era testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mudança de vida. Paulo vai dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O bem que eu quero fazer, Paulo dizia, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu continuo fazendo. Paulo vai dizer: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem salva é Ele, quem transforma é Ele, quem regenera é Ele, quem liberta é Ele, meu irmão. Mas você precisa se arrepender. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ponto 2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma outra ordenança dada por Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveraram no partir do pão. Atos 2:42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald Green, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse: quando tomada a ceia corretamente, leva a igreja ao próprio coração de uma fé, ao próprio centro do evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembrava assim a morte do Senhor todos os dias. Atos 2:42. Glória a Deus. Olha que interessante. A igreja de Jerusalém, ela dependia de Deus. Não dos seus próprios recursos. Era uma igreja que dependia de Deus. Todos unânimes perseveravam em oração. Atos 3:1. Os líderes da igreja vão orar, olha que interessante, às 3 horas da tarde. A igreja, sendo perseguida, ela ora. E o lugar treme, aleluia. Atos 4:31.
A igreja está sendo perseguida, mas ela está orando. A igreja está sendo ali caçada, mas ela está orando. Talvez você está sendo perseguido, meu irmão. Talvez você está sendo perseguida, meu irmão. Mas a perseguição, aleluia, ela não pode parar a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Glórias a Deus. A perseguição, meu irmão, não pode nos afastar de Cristo. As lutas, as adversidades não podem nos tirar, meu irmão, da presença de Deus. Mesmo na perseguição, nós temos que buscar a Deus. Continue no caminho do Senhor. O batismo, a pregação de Pedro, uma pregação vitoriosa. Atos 2:41. Quando há poder na pregação, meu irmão, vidas são salvas. Oh glória! Vidas são salvas. Ao serem convertidos, eles foram batizados. Oh glória a Deus! Entregaram-se na igreja e perseveraram, criaram raízes, se fortaleceram, amadureceram. Olha aí, ó. Isso é palavra. A palavra de Pedro, a pregação de Pedro, criou raízes, eles se amadureceram, maturidade cristã, e fizeram outros discípulos. Olha, isso que é pregação. Eles ficaram mais maduros, criaram raízes, aleluia, e prepararam outros cristãos. Olha que maravilha. Agora, falar um pouco da ceia do Senhor. Ceia também fala de comunhão, partir do pão. Os irmãos se amavam, eles estavam juntos, profundamente. Os irmãos gostavam de estar juntos, Atos 2:44, eu já li. Havia um só coração, uma só alma. O partir do pão não só apenas significava que eles comiam junto, refere-se à celebração da comunhão que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração de Cristo. A comunhão é o centro da adoração a Jesus Cristo. Ponto. Nós temos aqui o ponto 2, né? Agora nós já vamos para o ponto 3. Nós já vamos para concluir a lição. Uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Atos 2:43. A palavra grega traduzida como temor é probis, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, o que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar e a terra é santa. Êxodo 3:5. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Olha o que Lucas vai dizer. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:43. Sinais, maravilhas, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestava em suas ações missionárias. Romanos 15:19. Os dons espirituais ordenavam a igreja cristã primitiva. Uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de dons, é formada por um povo cheio de Deus. Ela tem compromisso com a santidade de Deus. Ela se curva diante da majestade. Quem conhece a santidade de Deus não brinca com o sagrado, não brinca com as coisas dele. Atos 3, lembra? O paralítico é curado. Aos dons de cura. Em Atos 3 o paralítico é curado. Lucas destaca sinais. Atos 8:6, Filipe realiza sinais. Atos 9, a conversão do apóstolo Paulo. Atos 12, Pedro é libertado. Lembra? Pedro, lá em Atos 12, Pedro estava preso. Aleluia. Ponto de número 2. Uma igreja acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve
ser acolhedora. A igreja de Jerusalém era uma igreja acolhedora. Além de estarmos juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha, eles tinham tudo em comum. Atos 2:44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é fechar em nosso mundo, deixar fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Olha, glória a Deus. É uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça. Nós precisamos abraçar as pessoas. Nós precisamos trazer as pessoas para Cristo, abraçando. Oh, glória. Olha aqui, ó. Uma igreja acolhedora. Os irmãos gostavam de estar juntos. Atos 2:44. Eles compartilhavam os seus bens, ó. Eles partilhavam os seus bens. Atos 2:45, vamos ler. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Havia um só coração, uma só alma. Atos 2:46. É uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça os seus membros. Glórias a Deus. Ponto 3, e nós já estamos indo para a conclusão. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos 2:47. Louvando traduz o verbo grego, e o mesmo termo é usado para se referir aos anjos, pastores que louvam a Deus, por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas 2:13, versículo 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3:8. E, portanto, uma expressão de júbilo, de gratidão. Nós temos que ser grato a Deus. A gratidão, aleluia, nos aproxima de Deus. O louvor é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição total, entrega e recolhimento de grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. A nossa conclusão aqui. Vimos nesta lição algumas características que marcam a primeira igreja. Frequentemente nós referimos a ela como uma igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problema. É uma igreja que também tinha problema, como aonde eu congrego, quando você congrega, temos problemas, irmão. Em todo lugar tem problema, porque nós somos uma família. Toda família tem problema. Mas fiel o Senhor que nos prometeu. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns problemas bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o brilho e nos impeça de nos empenharmos nela. Tem luta, irmão, tem adversidade. Mas Deus é poderoso para nos ajudar a vencer essa batalha. Uma igreja adoradora. Ela adora a Deus com entusiasmo. Ela canta com fervor e com entusiasmo. Eles amavam a casa de Deus. Eles tinham compromisso. Eles tinham a disciplina. A comunhão no templo é uma das marcas da igreja do século. Irmão, a comunhão. Nós temos que ter comunhão um com os outros, meu irmão. Irmão, onde há divisão, Deus não opera. Deus não opera. O louvor que agrada a Deus. Nós precisamos louvar um louvor que agrada ao Senhor. E esse louvor, ele tem origem de Deus. Ele tem origem divina. No próprio Deus. E qual é o propósito? É Deus ser exaltado. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Só Ele é digno. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de todo louvor. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Olha o resultado. Quebrantamento. A Bíblia diz que Deus habita no coração contrito e quebrantado. Vai ter quebrantamento na igreja. Na igreja modelo. Na igreja que eu congrego tem que ter quebrantamento. Na igreja que você congrega tem que ter quebrantamento. Aleluia. Dos corações. Tudo que você tem que guardar, guarde o coração. É no coração que Deus vai trabalhar. Escrevi a tua palavra no meu coração.
para não pecares contra ti. Nós temos que escrever a palavra no nosso coração, no melhor lugar. Para quê? Para que não pecamos contra o Senhor. O verdadeiro culto produz alegria. O salmista vai dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a nossa alegria de estar na casa do Senhor. É a minha e a tua alegria. E temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É uma igreja modelo, é uma igreja que ora, é uma igreja que tem comunhão, no partir do pão, nas orações. Glória a Deus. Louvando, engrandecendo a Deus. Um louvor que agrada a Deus. Temor, princípio de sabedoria. Nós temos que temer a Deus. Temer ao Senhor. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Não se esqueça de inscrever no canal, dá um like, dá um joinha.